Nessa segunda aula sobre rochas evaporíticas, nós vamos examinar as principais características dos evaporitos subaquosos, da diagênese de evaporitos e alguns exemplos de rochas evaporíticas em lâmina delgada. Os evaporitos subaquosos são grandes depósitos de evaporitos laminados, tipicamente, com milhões de quilômetros quadrados de extensão e vários quilômetros de espessura em diversas bacias, que não têm qualquer equivalente em locais de deposição modernos. Eles são interpretados como tendo sido produzidos por vastos corpos hipersalinos, onde os evaporitos se acumularam com cristais decantados a partir da superfície. Nós vemos aqui a extensão de algumas grandes bacias evaporíticas do passado, inclusive a bacia de Campos e Santos no Brasil, que tem outro tanto, na verdade, de extensão, de dimensão conectada com ela nas bacias da margem africana. Essa acumulação equivale às maiores bacias vaporíticas representadas esquematicamente aqui. Algumas grandes bacias tipo plataforma, como por exemplo a bacia do Amazonas também, ou na Arábia. Observem que a dimensão dessas bacias subaquosas é extremamente superior à de qualquer sistema evaporítico tipo sábica, inclusive o maior conhecido atualmente, Salar de Uyuni. Elas são extremamente maiores. Nessas bacias, então, evaporíticas subaquosas, acumulam-se faces de água profunda e faces de água rasa. As faces de água profunda são caracterizadas por evaporitos laminados com intercalações de finas lâminas de sulfatos, carbonatos e cloretos, que são acompanháveis por dezenas de quilômetros. Essas lâminas são formadas por pequenos cristais lenticulares de gipsita ou cubos límpidos de halita, e raramente nódulos de anidrita diagenética. Esses pequenos cristais se formaram, então, na superfície da lâmina d'água, onde a evaporação é mais intensa, e decantaram para o fundo, se acumulando dessa forma, então, de lâminas de grande continuidade lateral, estratificação e laminação paralela. Nós podemos ter também em água profunda turbiditos de sulfatos, algumas vezes com sequência de uma completa, representando depósitos de água rasa remobilizados pela gravidade para águas mais profundas. É comum também que tenhamos depósitos de talude brechados e deformados por escorregamentos subaquáticos. Nós vemos aqui fotos da formação Castaio, que é uma sucessão de água profunda com depósitos laminados de grande continuidade. Você pode acompanhar isso por quilômetros de distância, com alguma formação então nodular de anidrita, já deformando a laminação original, e deformações do tipo escorregamento e dobramento interolítico na área de talude. Nós vemos aqui mais deformações por escorregamento submarino, em halita aqui. Nas faces de água rasa, nós temos evaporitos laminados, caracterizados por lâminas espessas, porém sem continuidade lateral, e com estruturas de corrente, como ripples, estratificação cruzada, gradacional, formadas então pela ação de ondas e correntes nesses ambientes de água rasa. Podemos ter grandes cristais de gipsita, chamado selenita, comumente com aquela macla em calo de andorinha. A halita, com aqueles defeitos cristalinos característicos também, a halita em chevron, Hooper, rica em inclusões. Estromatolitos, depósitos microbiais, e sulfatos de sábica associados. Pode-se formar em água rasa também crostas com gretas de contração característica, de halita Hooper ou gipsita detrítica, até com seixos, e sais de potássio associados, indicando extrema evaporação. A associação com evaporitos de sábica é comum. Nós temos então aqui espessas camadas de halita, interpretada como sendo acumulada em água rasa,
e a sucessão litológica típica de evaporitos subaquosos, começando com sedimentos marinhos normais, passando para nidritas e carbonatos intercalados com material orgânico, intercalação anidrita-halita, halita maciça ou camadada e terminando com sais mais solúveis de potássio. Tipicamente, você tem então a evolução desde uma situação marinha normal até uma situação de praia, ou salina, costeira. Importante perceber que você pode ter faces de água rasa acumulado em bacias fisiograficamente profundas, através de abastecimento periódico pelo mar, se precipita então os evaporitos nessa situação. Normalmente, no entanto, nós temos bacias de água profunda, com aquelas faces de água profunda que nós já vimos, e bacias de água rasa apenas com faces de água rasa, associados normalmente daí com acumulações de sábica costeira. Nós temos nesse quadro aqui um sumário de estruturas e texturas típicas de ambientes evaporíticos, começando com sulfatos em situação continental, de praia continental, com nódulos ou cristais de gipsita, nódulos de anidrita, sais deslocantes naqueles sedimentos do Playa Lake. Em sábicas costeiras nós temos uma sucessão característica, como nós vimos muito comumente anidritas nodulares e anidritas e gipsitas interolíticas. Evaporitos subaquosos de água rasa costumam mostrar laminações cruzadas, acanaladas, pela ação de ondas e correntes. As halitas geralmente são bem defeituosas, com aquelas formas de chevron e Roper. Você pode ter aquela gipsita em cauda de andorinha. E em água profunda, então, nós vamos ter laminações pouco espessas, bastante delgadas, de grande continuidade lateral, escorregamentos no talude, turbiditos de sulfato, laminações de grande continuidade também na halita. Nós temos uma sucessão evaporítica extremamente espessa, importante nas nossas bacias marginais de Santos, Campos e Espírito Santo, com espessuras de até 3 km de evaporitos, como visto nessa seção sísmica interpretada, e abaixo dessa espessa camada de sal, essa acumulação de sal extremamente espessa, nós temos então os chamados reservatórios do pré-sal. A bacia evaporítica, onde isso se formou, correspondia a um grande lago originalmente, e depois, então, com a entrada episódica de água oceânica, se acumularam espessas sucessões de sal, mostradas aqui, tanto na nossa margem atlântica quanto na margem do oeste da África. Os reservatórios do pré-sal são eles próprios evaporíticos, mas carbonáticos de formação, precipitados no fundo de lagos, na forma de agregados fibrosos, fasciculares, divergentes, com forma de pluma, de calcita, que estão sobrepostos ou intercalados com níveis microcristalinos ou com sedimentos argilosos, granulares e laminados. Junto também ocorrem esferulitos carbonáticos que se precipitaram dentro de argilas magnesianas, que depois sofreram uma evolução diagenética peculiar, algumas vezes sendo dissolvidas ou dolomitizadas. Também existem depósitos retrabalhados, na forma de intraclastos de esferulitos e de agregados fasciculares, redepositados como calcarinitos ou calciruditos, que também são eles próprios reservatórios. Os esferulitos de calcita, então, se formaram dentro dessas argilas magnesianas, stevensita, querolita, substituindo e deslocando esses materiais logo no início da diagênese. Existem formas de transição entre esferulitos e agregados fasciculares, mostrando então que eles foram formados pelos mesmos fluidos lacustres, salinos e alcalinos, precipitando-se então em sucessões bastante complexas.
A formação normal se dá com essas lamas argilosas, essas argilas magnesianas, como stevensita ou querolita, laminadas. Dentro desses materiais se formaram então os esferulitos, que passaram a ser cobertos depois por agregados fasciculares, dando origem à sucessão característica, a ciclos comumente observados nesse depósito do pré-sal. Os depósitos do pré-sal são os maiores reservatórios do Brasil, correspondendo já a uns 60% da produção nacional de óleo e grande parte das reservas de petróleo do país. A diagênese de rochas evaporíticas costuma ser muito intensa, porque os minerais são muito solúveis e muito reativos. Então é comum de se observar bastante recristalização, deformação das estruturas deposicionais e formação então de novos hábitos característicos então dessa situação diagenética. É comum para a gipsita de ver a sua passagem para a nidrita com o soterramento, com a formação inclusive de nódulos que não tem nada a ver com uma situação de sábica, nódulos formados em sua superfície, algumas vezes substituindo aquela gipsita em caldo de andorinha, outras vezes substituindo outros materiais e cimentando também. Os depósitos de halita formados no ambiente evaporítico ou na eodiagênese também sofrem intensa modificação com recristalização, fluxo do sal, inclusive formando diápiros, e cimentação. Vamos ver agora alguns exemplos de rochas evaporíticas em lâmina delgada. Neste exemplo, nós temos nódo de anidrita deslocando a areia siliciclástica. A anidrita, nesse caso, é fibrosa. E nós vemos, então, precipitação deslocante dos nódulos. Aqui os nódulos cresceram deslocando e substituindo um sedimento lamoso ou avermelhado. Nós temos, então, já uma textura praticamente maciça da anidrita. Nós vemos aqui a recristalização em sua superfície da anidrita, formando cristais maiores, com um hábito mais granoblástico. Agora nós vemos cristais de gipsita, com as suas formas características do sistema monoclínico, que estão substituindo um sedimento micrítico carbonático. Eles mostram um monte de inclusões desse sedimento, mostrando então setores, uma zonação em forma de setores e máculas dentro desses cristais de gipsita. Nós vemos aqui cristais de gipsita com as suas formas do sistema monoclínico característico, substituindo dolomita e anidrita. Aqui nós vemos a halita com aquele espectro Hopper, dado então por reentrâncias nas faces dos cubos e que sofreram depois de recristalização, mantendo essa zonação dada por matéria orgânica junto com a halita. A halita aqui substituiu uma marga dolomitizada. Nós vemos bem o aspecto característico Hopper dos cristais, com essa zonação característica. E aqui nós temos a associação entre a halita, com sua zonação Hopper, e a silvita, que tem esse aspecto cor-de-rosa, em luz natural, que é, eu lembro vocês, o cloreto de potássio, principal minério de potássio. A combinação halita e silvita, mesma rocha, recebe o nome de silvinita. Aqui a silvita, que está em isótropa, né, sistema cúbico, está associada com carnalita, que mostra macas polissintéticas e cor avermelhada. Nesse exemplo, nós temos finas laminações entre nidrita e carbonato, indicativas de deposição subaquosa em água profunda. Agora nós vemos laminações mais espessas, onduladas, indicando provavelmente precipitação e deposição em água rasa de halita, está isotrópica aqui, depois de dois cruzados, e anidrita. É comum de se observarem texturas diagenéticas nos sulfatos e nos cloretos. Nesse caso, nós temos uma formação
fibrosa da gipsita, que nós chamamos alabastro, ou gipsita alabastrina, e de veios prismáticos de gipsita, que cresceram no sedimento lamoso. E agora nós vemos moldes de cristais de gipsita que se desenvolveram dentro de sedimento micrítico e que foram dissolvidos. Então, porosidade móldica cristalina. A leitura indicada para esse conteúdo de evaporitos é o capítulo correspondente do livro do Tucker. Nós vamos observar mais exemplos de rochas evaporíticas na nossa aula prática correspondente. Obrigado.